Good day, mate. How you going? G'day, mate. How you going? What's going on? Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá e depois que eu voltei para o Brasil, eu comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, onde eu trago muitas informações sobre a Austrália, como as coisas acontecem lá, às vezes notícias sobre como o Brasil é citado muitas vezes na mídia australiana, curiosidades, muita coisa. E falo um pouco sobre inglês, já que eu dou aulas de inglês online, e vou passar aqui rapidinho a minha propaganda. E se você tiver interesse, dá uma pausa, dá uma lidinha, aqui eu me proponho, e a gente, tendo interesse, a gente pode conversar e montar um pacote aí direcionado para o ponto aonde você queira melhorar. Ou, se quiser começar um curso do zero também, eu também posso fazer isso, aí é só a gente conversar para ver o que você quer e a gente direciona. Como eu tenho dado essas aulas de inglês, então eu de vez em quando falo sobre inglês aqui no canal. Num vídeo anterior, eu trouxe esse texto que eu vou falar sobre ele agora, falando sobre os conectores, né? Esse texto tem vários conectores, mas nesse vídeo eu não vou falar sobre os conectores, eu vou falar sobre a gramática que acompanha esse texto, né? Também. Então, eu vou ler o texto e aí trago a tradução do texto e um comentário um pouco sobre a gramática, né, do texto, não tudo, mas um pouco. Meio que baseando aqui no que meus alunos estão estudando, então eu trago mais ou menos isso, porque pelo menos também dá uma ajudadinha para eles, e eu tenho uma base do que está sendo ensinado na escola nesse momento, e aí posso ajudar outros alunos também, outras pessoas que estejam aprendendo isso. E também é importante, assim como eu disse lá nos conectores, você tá por dentro da gramática e do inglês, porque cai no Enem, né? Então, é bom já ir internalizando um pouco. E não tem um jeito melhor de internalizar do que ir ouvindo e falando a respeito, lendo inglês, ouvindo, tudo mais. Então, vamos lá para o texto. I love my weekends because I have time for my hobbies. For example, I usually go to the park and ride my bike. I also enjoy reading books, specifically crime stories. Indeed, reading is my favorite way to relax. I have many hobbies, but especially gardening, which I do on Sunday mornings. In fact, last week I picked a pretty rose that I grew myself. A tradução desse texto é: eu amo meus fins de semana porque tenho tempo para meus hobbies. Por exemplo, eu geralmente vou ao parque andar de bicicleta. Eu também gosto de ler livros, especificamente histórias de crime ou mistérios. De fato, ou na verdade, ler é minha forma favorita de relaxar. Eu tenho muitos hobbies, mas especialmente jardinagem, que eu faço nas manhãs de domingo. Na verdade, ou na realidade, na semana passada eu colhi uma rosa que eu mesma plantei. E eu fico aqui pensando que essa pessoa tem muito tempo livre, né? Porque vai ter hobby assim lá na China. Mas é um texto criado exatamente para usar vários conectores, e é por isso que as ideias assim não se encaixam muito bem no final, né? Até que se encaixam, mas eu fico pensando assim, a pessoa ocupada não teria tempo de fazer tantas coisas assim, né? Ter tantos hobbies. Então, para começar a comentar o texto, falando sobre o tempo verbal usado, em quase todo o texto
foi usado o tempo verbal simple present tense. E ele é usado, o simple present, ele é sempre usado para se falar sobre rotinas, as suas rotinas. Por exemplo, I wake up early in the morning. Eu acordo cedo de manhã ou todas as manhãs. Então, o que é uma rotina, nós sempre usamos o simple present. Para falar sobre hábitos, as coisas que nós temos o hábito de fazer, por exemplo, I brush my teeth and have a cup of coffee. Eu escovo meus dentes e bebo uma xícara de café. E sobre fatos gerais, né? Por exemplo, I live em São Paulo. Eu vivo em São Paulo. É um fato, é uma coisa que é permanente, que acontece e é permanente, né? Então, se perguntarem, você tem um carro? Eu tenho um carro. I have a car. É um fato que ele é permanente, mesmo que seja por enquanto, mas ele é permanente. Porque se você não tem carro, por exemplo, mas você não tem carro, mas você alugou um carro para um compromisso específico, daí você pode falar agora car. Eu consegui um carro, então já se entende que você não tem um carro, mas você está com um carro naquele momento. Então o simple present, ele não vai falar sobre coisas que estão acontecendo naquele momento. Ele vai falar sobre rotinas, hábitos, esses fatos gerais, coisas que acontecem, que duram um longo tempo, e verdades universais. As ideias são bem parecidas, tanto rotina com hábitos, né, que pode ser confundidos, então pode-se falar rotinas de hábitos, fatos gerais e verdades universais. The sky is blue, o céu é azul, ou plants need water to live. Plants need water to live. Então, as plantas precisam de água para viver. Isso é uma verdade universal. Em qualquer lugar do mundo, as plantas precisam de água, né? Então, o simple present, ele é usado também para estados e sentimentos permanentes. Por exemplo, I love you, I love chocolate, I love my weekends. Reading is my favorite way to relax, como disse no texto, tá? O texto está falando sobre rotina, sobre coisas que essa pessoa gosta de fazer. Então, são hábitos, né? Hábitos, rotinas, e é por isso que na maioria deles está sendo usado o simple present. Com estados e sentimentos também a gente usa o simple present. Né, como já foi dado aqui esses exemplos, I love you, eu amo você, é um sentimento permanente. Pode deixar de amar no futuro? Pode até deixar de amar. E você pode também falar I hate you, eu te odeio. Mas, naquele momento que você está falando, isso é uma verdade, né? Então, tá aqui dentro da verdade, é um fato, é uma verdade, e é algo que espera-se que seja permanente. Então, nesses casos, se usa o simple present. Como é que é usado o simple present? Então, quando o sujeito é I, you, were ou they, você usa o simple present assim. Primeiro o sujeito, né? Depois o verbo no infinitivo. E depois o restante da frase, ou um objeto, ou o restante da frase. Então, é simples. É o sujeito e o verbo no infinitivo. Então, tem aqui, nesse pedaço que eu peguei do livro, que exatamente é o que eu uso para ensinar, que é do método Speak Out. O exemplo que tem aqui é I come from Italy. Ou they live in Seul. Então, é uma pessoa que veio da Itália e são pessoas que vivem em Seul.
E também, we got up at 7 a.m. Nós acordamos às 7 da manhã. Certo? Então, é só o sujeito, o verbo no infinitivo e o restante da frase. Se você for colocar no negativo, para usar no negativo, se usa o verbo auxiliar do logo depois do sujeito. Então, você vai usar o sujeito I, you, we, they, do not, porque você está negando uma frase negativa, então você vai ter que usar o not. Então, contraindo do not, vai ficar don't, certo? É a contração do do com o not. Então, você pode dizer I don't like cats, I don't like dogs. We don't come from Canada. You don't understand me. They don't speak English. I don't speak English. I don't come from Canada. I come from Brazil. Então, é usado desse jeito. Essa é a construção da frase. No negativo, tá? Aí, tem uma diferença quando o sujeito é he, she, it. Para os sujeitos he, she, it, que é ele, ela, isso, né? Isso é usado para objetos e animais, embora animais, quando você não sabe qual é o sexo do animal. Se você já sabe, por exemplo, se o seu amigo tem uma gata, você sabe que é uma gata, e você chega lá, você pode falar she para a gata, não precisa falar it. It é só quando você não conhece o animal ainda, mas para objetos, normalmente é it. E I, you, we, they é I, é eu, you, você, we, nós, they, eles. E you serve para você e vocês. Então, nesse caso do he, she, it, vai ser um pouquinho diferente esse uso do present simple. Por quê? Porque vai ser acrescentado um S depois do infinitivo do verbo, quando a frase estiver na afirmativa, tá? Então, por exemplo, se você fosse falar I like rock music, seria só like, mas se você falar he ou she likes rock music, você tem que acrescentar um S nesse verbo, tá? E aí, passando para o negativo, você vai usar o does. Então, o do que foi usado anteriormente vai passar a ser does. E contraindo com o not, vai se transformar em does not. Tá? Então, nos exemplos que tem aqui, na afirmativa, seria assim: He knows my brother. She finishes at 6. It likes fish. It has a camera. Ou he has a camera. Tá? No negativo, como seria essas 4 frases? He does not know my brother. Então, no negativo, você não vai usar esse S. Esse S vai ser substituído pelo verbo auxiliar does, tá? Então, é só no positivo, só na afirmativa que se acrescenta o S. Então, na negativa he does not know my brother. He does not finish at 6. He does not like fish. He does not have a camera. E daí, existe algumas diferenças no uso desse S, porque vai depender da última letra do verbo. Então, se você, a maioria dos verbos, né, você vai simplesmente acrescentar um S, como no verbo play e no live, você vai dizer plays e lives. Se o verbo terminar com CH, SHS ou X,
você vai acrescentar um ES. Não é só um S, você vai acrescentar um ES. E aí vai ficar, por exemplo, teaches. He teaches, watch, he watches. Wash, he washes. Verbos que terminam com uma consoante e um Y, aí você vai tirar o Y e vai acrescentar IES. Então, você vai substituir o Y por um I e acrescentar um ES, tá? E daí, por exemplo, o verbo study vai passar a ser studies. O verbo do e o verbo go tem um jeito especial, esses dois acrescentado um ES, que fica does e goes. E o does, ele é esse auxiliar que a gente usa aqui na negativa, né? Então, é usado do na negativa do I, they, we, you, e é usado does aqui no he, she, it. E o have, também o verbo have passa a ser has, quando é usado no presente, no present simple. Então, quase todo o texto está no present simple, mas a última frase está usando o simple past. E o simple past nós já vimos no outro vídeo que eu gravei. Essa última frase fala assim: In fact, last week, I picked a pretty rose that I grew myself. Então, como foi falado já no outro vídeo, no simple past sempre vai ter um marcador de tempo. E o marcador de tempo aqui é o last week, na semana passada, né? Picked é o verbo regular pick, né? Que significa colher, significa pegar, né? Também pegar. Existe um phrasal verb, onde é usado o pick, que é o pick up, que você pode usar, por exemplo, se alguém estiver te esperando e você vai passar lá, por exemplo, você vai pegar a sua namorada em casa, ou você vai pegar as crianças na escola e a sua namorada está te esperando, as crianças estão te esperando, você pode dizer I'm going to pick up my girlfriend, ou I'm going to pick up the kids at school. Então, tem esse pick up é pegar, né? Mas ele aqui, nesse caso, é usado, né, como colher. Então, pegou, colheu a rosa, né? Então, ele é um verbo regular, porque pode-se ver que só foi acrescentado o ed no final, né? Mas já o verbo grew, ele vem do verbo irregular grow. Então, crescer, aqui, o verbo grow significa crescer, mas quando ele é usado em jardinagem, ele pode ser usado como fui eu que plantei e cuidei dessa planta até crescer, então você pode dizer que você grow uma planta, que você grew, porque nesse caso tem que ser usado no passado, você já plantou no passado, você cuidou, então você grew uma planta, né? Então, ele tem esse sentido aí, embora a tradução dele não seja exatamente isso, mas muitas vezes é isso que acontece com o inglês, né? Então, você também pode falar, se você está deixando o seu cabelo crescer, por exemplo, você pode falar I'm growing my hair. Então, pode ser usado desse jeito. Eu estou fazendo crescer, ou estou deixando crescer, eu estou cuidando para que ele cresça. E é usado, então, nesse caso, na jardinagem, esse verbo. E aí tem também o uso do gerúndio, que vale a pena ser comentado, né? Normalmente, logo depois de um verbo que expressa sentimento, por exemplo, I love, I enjoy, I hate, a segunda palavra, a outra palavra que segue
que seria, por exemplo, o nome do hobby, né, aquilo que você gosta de fazer, ele normalmente é usado um verbo, mas ali ele funciona como substantivo. E como ele funciona como substantivo, então é acrescentado o ing do gerúndio. Então, no texto, isso acontece no caso de reading e gardening, né? Que é falado aqui. Reading is my favorite way to relax. Reading é um substantivo, is é o verbo aqui no caso, né? E I have many hobbies, but especially gardening. Então, gardening, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é um hobby, então é usado o ing. Então, vamos ver aqui algumas palavras de vocabulário, para a gente já terminar o vídeo. Weekends. Provavelmente todo mundo sabe que significa weekends, fins de semana, certo? Fins de semana. Ride a bike, pode ser do ride a bicycle, andar de bicicleta, certo? Então, cada veículo que for usado no inglês, provavelmente vai ser usada uma palavra diferente para conduzir, para a condução desse veículo, certo? Então, você drive a car, mas você fly a plane, e você ride a motorcycle, or ride a bicycle, or bike, you drive a boat. Então, para cada coisa que você vai fazer, tem uma palavra específica, que daí é bom saber, porque senão, de repente, a gente usa a mesma palavra, usa a palavra errada, né? A gente poderia dizer assim, drive a plane, mas não é. Gardening é jardinagem, né? Porque garden é jardim. Pick, como eu já expliquei, ele significa escolher, apanhar, selecionar, colher, pegar, tem vários usos. Também tem um movimento que a gente tem que observar se a criança está conseguindo, por exemplo, de pegar as coisas, né? E também é chamado de pick, quando ela consegue pegar alguma coisa já com a ponta dos dedos, já para segurar os lápis e tal, né? Desenvolvimento da coordenação motora. Então, também se usa essa palavra pick. É usado para várias coisas. E como eu já falei, tem então o phrasal verb pick up, que se usa muito quando você vai buscar alguém. I'm going to pick up my wife in the shopping center, in the mall. Myself, provavelmente vocês sabem que significa eu mesmo, né? Eu mesmo, myself. E grow, crescer. Nessa frase está significando plantar e cuidar até florescer, até crescer ou florescer, né? Significa crescer. Quando a gente vê uma criança que a gente não vê há muito tempo e ela já está crescida, então a gente pode também dizer he's growing very fast. Então é usado no caso de crescer, mas também em outros contextos, como eu já disse, na jardinagem, e no caso de I'm growing my hair, I'm growing my nails, eu estou deixando as minhas unhas crescer. Então você pode dizer assim, I'm growing my nails. Traduzindo isso para o português ficaria estranho, porque você dizer eu estou crescendo minhas unhas, como assim? Né? Então, tem algumas frases que não fazem sentido, mas a gente tem que adaptar aí a coisa, né? Então, é isso. Bom inglês para vocês. Espero que tenha ajudado a entender um pouquinho do inglês. E eu me despeço aqui. Bye, bye.